Olá, você que nos acompanha através da televisão e das redes sociais. Está no ar mais uma edição do podcast Unidos em Cristo. E aqui ao meu lado, Pastor Isaías, mais um dia de perguntas e respostas referente à Palavra de Deus. Pastor, muito bem-vindo novamente. Muito obrigado mais uma vez, pela oportunidade de estarmos aqui, junto para fazermos aqui aquele conjunto, de resposta às perguntas que os nossos telespectadores, internautas, mandaram para nós. As pessoas que nos acompanham Sim. Aí pela Rema TV e pela TV do Povo e também pelas redes sociais. Hoje, terça-feira, 20 de dezembro, mais uma edição do Perguntas e Respostas com o Pastor Isaías. Ali ficou até bonito o nome, né, Pastor? Pastor, o meu celular está sendo usado ali para fazer uma transmissão, então a pergunta já está em suas mãos e para a gente não tomar muito tempo, para que a resposta seja boa, gostaria que o senhor lesse a pergunta enviada pelo nosso internauta ou telespectador e a resposta. Muito bem, então vamos ao que interessa aqui aos nossos telespectadores, que nos mandaram. Temos aqui uma pergunta que diz assim: ótima tarde aos pastores, parabéns pelo programa, muito importante o esclarecimento de vocês referente à Bíblia. Não ouvimos isso na grande maioria das igrejas. Prefiro não me identificar, Então, nós não temos aqui o nome dessa pessoa, Mas ela diz assim: gostaria muito de saber a respeito do divórcio. Pois algumas igrejas não permitem o mesmo. Mas lhe pergunto, se Deus se agrada do sofrimento da esposa ou do marido, com abusos, violências e até mesmo traições, e não poder se separar, será que a Bíblia realmente condena ou é apenas doutrinas humanas? Pergunta difícil. É uma pergunta muito que hoje, nos dias de hoje, muitas pessoas realmente querem saber a respeito, Porque tem, na verdade eu achei até que tinha sido extinto isso nas igrejas, Porque como muita coisa mudou, eu achei até que essa questão também tinha sido absorvida, digamos assim, no linguajar de hoje. Sim. Mas, pelo que dá para entender aí, a pessoa não quis se identificar, ela deve estar passando, ela ou ele, não se sabe, porque não é só mulher que sofre abuso nem violência dentro de casa, tá? O homem, muitas das vezes, ele quer seguir no caminho correto, mas aí a mulher não, então aí fica aquele impasse, Acaba tanto de uma parte quanto da outra, Justamente. Pagando um preço, por aquilo que é muito fácil de se resolver, Então, pelo que eu vejo, a pergunta aqui do nosso ouvinte, nós podemos observar que ela tem aqui uma dúvida se realmente essa doutrina existe na Bíblia. Se é bíblico ou se é apenas estatuto. Sim, porque tem algumas igrejas que ainda não adotaram o divórcio de maneira nenhuma, são rígidas, nessa questão. E por esse motivo que é muito bom a gente esclarecer, aqui, que essa é uma doutrina bíblica, sim. A Bíblia tem vários aparatos que o próprio Jesus, o apóstolo Paulo, aconselhou, a respeito disso aqui. Então, primeiro eu vou mostrar que existe uma doutrina que assegura isso aqui, E aí depois nós vamos ver a questão hoje, nos nossos dias.
se deve ou não deve cometer esse tipo, né, de separação, divórcio na família, né? Porque nós observamos que várias coisas mudaram de muito tempo para cá. Muitas coisas. E parece assim que... Parece não, eu tenho certeza que o ser humano, a humanidade, em vez de melhorar a situação nossa, parece que nós estamos piorando cada dia mais. Progredir está regredindo. Exatamente. Ou seja, para frente está olhando para trás. Uma sociedade que era hoje para ser bem estruturada em todas as áreas, parece que está cada vez pior. Mesmo as leis, né, se tornando rígidas em certas coisas, mas parece que mesmo assim não está dando... Os valores, na verdade, da sociedade estão sendo invertidos, né, pastor? Exatamente. Isso é a grande verdade, infelizmente. Exatamente. Então veja bem, nós observamos que para poder falar a respeito dessa doutrina, se existe na Bíblia ou não, o porquê que algumas igrejas adotaram o não aceitar, ela existe, né? Primeiro que ela existe. Se nós olharmos lá em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 10, né? Ele vai dizer lá algo que o apóstolo Paulo, ele aconselha, né? E ele diz assim, ó: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E parênteses, ele diz assim: se porém ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. É um conselho do apóstolo Paulo, que ele está aqui dizendo que não é ele que está dizendo, mas sim por parte do Senhor, né? Que se casou não se separe, que mesmo que aconteça alguma coisa, mas o bom é que se reconcilie com ele, né? Então esse aqui é um conselho de dentro da palavra, é um conselho bíblico que nós observamos, né? E Jesus, o que é que disse a respeito disso? Se nós voltarmos mais para trás, lá em Marcos, no capítulo 10 também, versículo do 11 ao 12, nós vamos ver ali o que foi que Jesus disse a esse respeito. Então é algo que nós podemos observar que o próprio Jesus, ele também aconselhou, né? Marcos 10. Marcos que as pessoas também 10, tomar nota em casa. Isso, capítulo 10, o verso 11 e o 12. Que diz assim, olha, aos discípulos, né, Jesus disse o seguinte: quem se divorciar da sua mulher e casar com outra, está cometendo adultério em relação a ela, né? E se ela, tendo se divorciado do marido e casar com outro, comete também, está adulterando. Ou seja, foi o próprio Jesus que disse isso aqui. E nós observamos que todo aquele que comete adultério não faz parte do reino dos céus, né? Então é muito sério quando nós observamos o que a Bíblia fala, é muito sério. Se nós vermos lá em Gênesis, nós vamos observar que o próprio Deus, ele diz assim, olha, que aquilo que o Deus ajunta, o homem não separa. Ele foi, isso aí foi dedicado ao casamento, que hoje quando nós vamos celebrar o casamento, a gente, é uma das palavras que mais nós falamos, né? Que aquilo que Deus ajunta, o homem não pode separar. Então essa doutrina, ela é bíblica. Ela é bíblica. E observamos também o que diz lá em Mateus, no capítulo 5, e o verso 32. Mateus, capítulo 5, e o verso 32, né? Onde nós vamos ver aqui que Cristo, ele reconhece somente uma razão válida para o divórcio. Aqui ele tem uma razão, um porquê. Ele dá aqui, ou seja, um parêntese, né, no que deve acontecer. E ele diz aqui o seguinte: eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar a sua mulher, a não ser por causa da infidelidade, né, ou seja, a fornicação, a prostituição,
ou seja, foi infiel. Então né? tem um asteriscozinho. Tem, exatamente. Então aqui ele dá essa cláusula, né? Digamos assim, que é a infidelidade, que é o adultério. E ainda diz que aquele que casar com a repudiada ou repudiado comete adultério também. Então nesse caso aqui, pastor, ele ou ela que me enviou essa pergunta sofreu traição por parte do parceiro. Sim. Ou da parceira, do esposo ou da esposa. Então ele entra nesse aspecto aqui. No caso, ninguém aconselha ninguém a se separar. O ideal é que conversamos, que tentamos se consertar conforme Jesus Cristo mesmo disse. Então ninguém está dizendo isso. Porém, segundo Mateus 5, verso 32, abre-se um parêntese aqui. Então ele ou ela se resguarda em cima pode se resguardar em cima desse versículo ou não? Ele pode, eu vou me separar porque eu não aguento mais a traição. Pode ou não pode? Ele pode sim. Ele está protegido, está amparado, por lei, está amparado por lei, que é a palavra de Deus. Exatamente, ele está amparado aí. Né? Então vejamos bem. Se acaso cometeu tanto de um lado, isso nós estamos falando de casais cristãos. Casais cristãos, eu, a minha esposa, cristão, né? Porque a Bíblia também, ela, no caso de ou ele não sendo cristão, um sendo e o outro não, né? Aí a Bíblia também abre esse parênteses, se aquele que não é cristão não quiser mais, também não segura. Não segura, não está cometendo ato nenhum. Você vai falar assim, olha, eu não quero mais viver, ele não é cristão, não quero mais viver com você, está amparado. Ele não segue a mesma fé que eu. Exatamente, está amparado, a Bíblia também ampara. Então todas essas isso aí é para nós mostrar... Ainda bem que eu me consertei. Então tudo isso é para mostrar que essa doutrina que muitas igrejas hoje, né, elas adotaram, ela é bíblica, né? Ela é bíblica, sim. E até porque a Bíblia diz lá em Mateus 18, ele diz assim, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Né? Ou seja, essa foi uma autoridade dada à igreja. As igrejas, ela tem os seus estatutos. Se ela colocar no estatuto, em reunião com a sua membresia, com a sua diretoria, e falar assim, olha, nós vamos colocar aqui que não aceitamos na nossa igreja o divórcio. Ou seja, está ligado, está amarrado ali, está amparado. O casamento, ele não é fácil. Tá? Falar que o casamento é mil e uma maravilha, não, está errado. Né? Mas, a partir do momento em que nós, na frente do juiz, às vezes perante o padre ou perante o pastor, aceitamos os votos que é viver felizes para sempre, até que a morte nos separe, mesmo em doenças, mesmo em dificuldades, mesmo em certas turbulências, nós precisamos manter a harmonia em casa. Nós precisamos sentar e conversar e dizer, olha, não estou gostando disso, será que não tem como a gente dar uma mudada? E não é só apontar o dedo na cara dele e dizer, olha, tu está errado. Não. Porque às vezes a pessoa está errada porque eu estou errando. Eu nunca falei que eu não gostava, como é que ela vai saber que ela está errada? Exatamente. Entendeu? Então o casamento ele não é fácil, tá? Mas se se basear a sua vida perante os princípios bíblicos, não estou dizendo para você ser crente, não estou dizendo isso. A Bíblia está disponível para crentes e não crentes, católicos e não católicos, para todos. Basta você ler aqui, que um versículo muito utilizado nos últimos 4 anos, e aí conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é essa aqui. Então você precisa estar baseado na Bíblia para tomar todo tipo de decisão, para casar e também para se separar. É o que eu aconselho, né, que
tanto você que vai casar, você que é casado já há muito tempo, né? Nunca se esqueça, se tem dúvida de alguma coisa, peça um conselho do seu pastor, procure ele, converse. Por isso que nós abrimos exatamente, esse converse, espaço aqui. Pergunte, vai lá, tá passando com problema dentro de casa, procure ele, olha, pastor, hoje está tão difícil que tem muitos que não tem confiança nem de procurar o seu pastor. No mínimo, essa pergunta aqui é de alguém que está dentro da igreja, mas não procurou o pastor. A pessoa não tem, não confia. Né? Então, não, pô, se eu contar para o meu pastor, ele vai... Né? Exatamente, até para isso está difícil, né? Está difícil. Mas pega uma pessoa de confiança, né? Vai lá, se abre, pede um conselho, converse com seu cônjuge antes de tomar uma medida drástica, né? Porque nós bem sabemos que já não é aconselhável o divórcio, por quê? Porque sofre a família, sofre os filhos, né? Então vários fatores acontecem nesse meio, né? Mas também nós não falamos para você viver debaixo de servidão, não. Porque debaixo de servidão isso não agrada a Deus, jamais. Jamais Ele vai querer ver os seus filhos amados sendo humilhado. Deus, né? Ele não criou ninguém para ser escravizado, viver sofrendo, não. Ele nos criou para que nós fôssemos felizes, tá? Eu até acho estranho algumas denominações, pastor, parece que restringe as pessoas ali no nível de, desculpa a palavra, no nível de pobreza, que você não pode ter aquilo, você não pode ir num restaurante bom, você não pode passear, você não pode... Não! A Bíblia diz que nós temos que viver o melhor dessa terra, justamente. Você pode passear, você pode sim almoçar ou jantar num restaurante bom, você não pode fazer aquilo que as pessoas ao seu lado estão fazendo. Mas por que eu não posso usufruir? Então, essa é a questão. Infelizmente ainda tem muitas denominações que restringem ali, principalmente as mulheres. Olha, vocês não podem isso, nem isso, nem isso, nem isso. Então vocês têm que viver sofrendo aí mesmo, porque senão vocês não vão para o céu. Então isso é uma pressão psicológica que justo. A pessoa fica com medo tanto de ser desamparada pelo parceiro ou pela parceira, quanto perder a salvação, que ela está aí na igreja há 30 anos, 40 anos. Né? Então vive esses 30, 40 anos sofrendo. Mas aí eu pergunto, a Bíblia está fechada dentro da tua casa? Abre. Procure, né, conhecimento. Por que lá diz: meu povo perece por falta de quê? Por falta de conhecimento. A gente tem que procurar, tem que ir atrás, tem que buscar. Aqui tem conselho para tudo, para tudo. Tem. Como criar filho, como se alimentar bem, como viver bem com o seu cônjuge, para tudo. Sim. Então, com certeza, respondendo a pergunta dela, Deus não se agrada de uma vida de servidão, de uma vida de sofrimento. Não, Deus não se agrada disso. E procure conselho, procure dentro da palavra, corra atrás, mas não vive essa vida não. Chame seu companheiro, se está passando por isso, chame ele, vamos conversar aqui, vamos mudar essa situação, né? Você gostaria de viver dessa forma? Com certeza vai dizer que não. E aquele, como é que fica lá, ama o teu próximo como a ti mesmo? E aí? Não existe. Com certeza eu não vou querer, aquilo que eu não quero para mim, eu não posso desejar para o outro. Não posso. A partir desse momento aí eu já estou saindo fora dos planos da Bíblia, da palavra de Deus. Né? Então, é dessa forma, nós temos que procurar conhecimento, correr atrás, vamos lá. Está passando por isso, não tem jeito, o camarada ou a camarada é violento, existem leis, existem delegacias, existem meios, né? E não hesite em denunciar, tá? Não hesite. Até você, vizinho, às vezes você escuta a mulher apanhando dentro de casa, eu não vou lá porque briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Você não precisa ir lá. Não precisa. 190. Eu tenho certeza que aqui
está sendo assistido não só por pessoas crentes, por pessoas descrentes, porque tem centenas de pessoas que assistem e com certeza existem pessoas que estão passando por esse tipo de problema e não sabem nem o que fazer, não sabem nem o que procurar. Às vezes por medo, né, por pressão, mas não existe em procurar ajuda não, em correr atrás da sua liberdade com Cristo, da sua liberdade como cidadão, né? Hoje o mundo está muito pesado, a violência está muito grande, as coisas estão acontecendo assim do nada e nós temos que tomar muito cuidado e ter muita vigilância. Você, jovem, procure ver com quem você vai casar, procure saber quem é, quem não é, procure conselhos, né? E não vá só assim não pela paixão, não. Procure saber porque é uma pessoa que você está escolhendo para a vida toda. Para conviver com você quase que 24 horas por dia. Sim, sim. Todas as decisões em dupla. Não é mais sozinho. Não, tudo depende um do outro, né? Tudo. Eu digo para você, às vezes, um homem que maltrata a sua esposa, que comete abusos com a sua esposa, tanto violência física quanto violência mental, será que você não tem uma filha? Ou será que você não vai ter uma filha mais na frente um pouquinho? E aí será que você iria gostar que um outro homem fizesse com ela o que você está fazendo com a sua esposa? Fica essa pergunta, tá? Eu não sei o que se passa, nós não sabemos o que se passa na casa de ninguém, mas pensa na sua família hoje, seus filhos vendo você espancando a sua esposa, seus filhos vendo você saindo todos na sexta-feira e retornando para casa só no domingo. Pensa o exemplo que você está trazendo para dentro de casa e pensa que é esse exemplo que os seus filhos vão ter quando crescer. E aí você já imaginou sua filha com 20 anos, casada e apanhando todos os dias do marido? E você não vai poder reclamar porque esse foi o exemplo que você deu. Ela vai achar normal. Exatamente. A mamãe apanhou a vida toda, então é normal, eu vou apanhar também. E não é bem assim. E não é bem assim. Não é bem assim. Todos nós temos o direito de ser felizes. Todos nós. Deus deixou para nós a felicidade para nós vivermos ela. Então nós não podemos ficar restringido dentro de um patamar ali que você, só porque fulano vem vivendo aquilo ali, que você tem que viver aquilo ali também. Esse é um assunto muito delicado, mas foi bom. E o recado que nós deixamos para você é que não fique calado não. Tanto homem quanto mulher. Está sofrendo alguma coisa dentro de casa? Está sofrendo violência? Denuncie, se livre, se liberte. Ah, mas a justiça é falha, a justiça vai prender hoje e soltar amanhã. Mas denuncie, faça seu papel, tá? E entregue nas mãos de Deus que Ele resolve tudo. Esse é um podcast, foi pensado justamente em dúvidas e perguntas sobre assuntos como esse, tá? Não deixe de mandar sua pergunta, envie para o telefone WhatsApp 99305-5086. Pode ser de forma anônima, como fez essa pessoa que nos mandou essa pergunta sobre divórcio, tá? Não esqueça, acesse lá o nosso canal no YouTube, que é Podcast Unidos em Cristo. Siga, compartilhe, deixe seu like lá. Pode deixar sua pergunta lá que nós vamos estar lendo também, tanto eu quanto o pastor Isaías. E a gente retorna após o Natal, na próxima terça-feira, com o pastor Isaías. Mas antes de finalizar o podcast de hoje, pastor, dia 1º a dia 12 de janeiro terá uma campanha na igreja Deus é Amor, Igreja Pentecostal Deus é Amor, da rua Benedito Inocêncio, lá no bairro 13 Maria, número 7004. Serão 12 dias consecutivos de campanha. O projeto de Deus na minha vida para o ano de 2023.
Então é do dia 1º de janeiro ao dia 12, a partir das 19 horas, diariamente. Na ordem, primeiro, pastor Francinei, dia 2, cooperador Enelta, dia 3, cooperador Gabriel, dia 4, cooperadora Raquel, dia 5, pastor Elias, dia 6, diácono Josué, dia 7, pastora Marcilei, dia 8, cooperador Mateus, 9, diácono Douglas, 10, cooperador André, 11, pastor Juliano, dia 12, pastor Mateus. Então não perca, 12 dias de campanha da Igreja Pentecostal Deus é Amor, Rua Benedito Inocêncio, bairro 13 Maria, número 7004. Queremos aqui deixar para você um ótimo e abençoado Feliz Natal, que essa data seja de muita paz, amor e harmonia dentro da sua família. Pastor Isaías. Quero aqui também agradecer e desejar a todos um Feliz Natal, que Deus abençoe a você e toda a sua família, né? Todos os nossos ouvintes que tenham um Natal cheio de bênçãos, né? Que as bênçãos do Senhor Jesus seja sobre a vossa vida e sobre a vossa família, a você que nos assiste, em nome de Jesus. Amém. Pode ser que a gente volte com um episódio antes do Natal para falar sobre o Natal, mas vamos conversar. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Eu sou o vereador do município de Porto Velho, Fogaça. Mais um ano está se encerrando. Venho aqui agradecer a todos que confiaram em nosso mandato, todos que nos ajudaram a ser mais um ano vitorioso. Obrigado a você. E venho aqui desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que o próximo ano seja de muita prosperidade, muita alegria, muita saúde para a nossa cidade e para os nossos cidadãos porto-velhenses. Feliz Natal, um Feliz Natal, e que Deus lhe guarde próspero ano e felicidade. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E agradecemos a você que prestigiou nosso programa, você de todo o estado de Rondônia. Voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir. Valeu!